O Centro Cultural Elvino Pereira, em Mação, foi o palco para a assinatura dos protocolos de constituição de 110 equipas de intervenção permanente formadas por 510 bombeiros profissionais, sessão presidida pela Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar. A criação destas 110 EIPs eleva para 516 o total de equipas já protocoladas, o que corresponde a um crescimento para o triplo face às 169 estabelecidas até ao final de 2016. Estas 110 novas EIPs, a criar em 88 municípios dos 18 distritos de Portugal continental, correspondem a 7 primeiras equipas, 102 segundas equipas e uma terceira equipa. Estão atualmente a funcionar 359 EIPs, envolvendo um total de 1.807 operacionais. As EIPs são formadas por bombeiros profissionais e caracterizam-se pela sua elevada especialização, com conhecimento em valências diferenciadas para atuarem em diferentes cenários. No período de intervenções, registro para as palavras de Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que começou por dirigir palavras elogiosas a Mação pela forma como tem encarado as questões de proteção civil. Esta escolha para esta cerimónia foi uma escolha feliz. E foi uma escolha feliz, eu digo-vos porquê. Não tenho, nem sou detentor do conhecimento absoluto, nem da verdade única, mas tenho alguma experiência de vida que me leva a poder afirmar estas coisas sem trair a minha consciência. É que este município, dentro do seu espaço territorial, ao longo dos anos, foi um município que efetivamente deu nas vistas, por muitas e variedíssimas razões, mas uma, principalmente, pela sua preocupação na prevenção estrutural do seu município no que à floresta diz respeito. Fizeram uma obra extraordinária. Algumas vezes reuni, concordando, umas vezes, outras vezes não concordando, com o engenheiro Louro, um homem de grande experiência, com certeza quem é o Presidente da Câmara, dando as suas orientações, as suas diretrizes, lhe deu a possibilidade de ele potenciar os seus conhecimentos técnicos, e ele era dotado de grande capacidade, e é dotado de grande conhecimento, e foi implementando no terreno, e depois discutindo nos vários aeróportos onde nos encontramos, em muitas das questões, e como disse, às vezes concordava 100%, outras vezes não concordava, mas dava-lhe sempre alguma força, porque entendia que ele estava no caminho certo, que a Mação estava no caminho certo. Infelizmente, uns anos depois, acabámos por ver muitas vezes, dramaticamente, este Conselho envolvido num incêndio que quase o varreu de extremo a extremo. Eu sei como essas coisas acontecem, ou como elas são, porque também fiz parte da estrutura autárquica durante muitos anos e passei por alguns momentos desses. E eu disse cá para mim, isto é injusto. Todos os conselhos merecem, nenhum merece, obviamente, mas este era os primeiros merecidos. Mas estas coisas acontecem porque em Portugal, muitas vezes, só fazemos as coisas em cima do joelho. Ao tempo que este município desenvolvia e potenciava valores fundamentais para garantir a segurança das suas populações, incrementar o desenvolvimento económico do seu espaço territorial, porque a floresta é o nosso petróleo verde, não tínhamos dúvidas nenhumas. Eu não sou o autor desta frase, foi o primeiro-ministro de Portugal que um dia eu disse à minha frente, numa das terras também deste país de grande influência florestal, mas só lhe aconteceu esta desgraça, porque efetivamente ao mesmo tempo não se soube fazer um planeamento de organização que envolvesse o próprio município numa ação ou que se potenciasse nos municípios vizinhos, que podiam não ter a mesma sensibilidade, mas também têm os mesmos direitos e que também querem fazer, e porventura desviaram as suas atenções para outra área, mas que a estrutura nacional responsável pelo planeamento do território português no que à floresta diz respeito, aproveitasse este exemplo e o transformasse numa grande realidade nacional e depois até fizesse este espaço um espaço aberto de discussão, um fórum de discussão, para ver como é que seria de fazer para garantir o futuro da nossa floresta. Mas não se fez. Não se fez. E depois o Presidente da Câmara intervém na altura, derrotado, mas não vencido, obviamente, ou vencido, mas não derrotado, chamou a atenção para muitas coisas que deviam acontecer, mas que ele sabia que o problema estava a montante, não por culpa dele, mas por culpa das estruturas nacionais,
neste caso, porque é que eu nunca escondo os nomes, eu não tenho problemas de consciência, e se eu disser uma mentira, ou disser alguma coisa sobre alguém que não gosto, que me levem a juízo, porque o ICNF, ao longo dos anos, estes trabalhadores florestais deste país andaram a assobiar para lá e a gastar milhões sem efetivamente fazer nada por uma floresta estruturalmente bem tratada. Onde está o mosaico florestal? Onde estão as espécies resistentes ao fogo? Onde estão as linhas de corta-fogo? Onde estão as balsas de água? Onde estão essas coisas todas que há mais de 50... Até eu posso perguntar ainda hoje, onde está o cadastro completo da floresta portuguesa? E de quem é a culpa disto? É do autarca, não é? Não é que manda, é da estrutura, é o Estado. Não estou aqui a dizer se este governo ou aquele, porque todos mais ou menos fizeram todos a mesma coisa, mal, mas foi, efetivamente, é o Estado que não assumiu as suas responsabilidades. Por isso, Sr. Presidente da Câmara, isto é para lhe deixar aqui uma saudação amiga, sincera, e dizer do grande trabalho que foi reconhecido por muita gente e que este era o verdadeiro caminho. Bem, vamos agora à questão que nos trouxe hoje aqui. A questão que nos trouxe hoje aqui, não por uma questão de estética, isto está bem, não sei se é da autoria da Câmara, mas também não é culpado, falta aqui duas coisinhas ali ao lado da Proteção Civil e da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Liga dos Bombeiros Portugueses. Se é da autoria da Câmara, está perdoado. Mas não é da autoria da Câmara, porque já vi aqui da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e grava do mesmo erro. Portanto, eu agradeço para a próxima, porque isso toda a gente fala, os bombeiros, e todos nós sabemos que sem bombeiros não há Proteção Civil em Portugal. Não se esqueçam isto de uma vez por todas. Inventem tudo o que quiserem inventar. Bombeiros florestais, GNR, o seu comandante da GNR, tudo gente que nós respeitamos e adoramos, mas sem bombeiros não há Proteção Civil em Portugal. E por isso, uma vez por todas, a César o que é de César, e para a próxima fica lá bem, porque isto é uma parceria entre a Associação também da Nacional de Municípios e a Liga dos Portugueses, não fica lá mal. É uma questão de estética? Não. É uma questão de direito. É uma questão de direito. Vamos hoje também àquela questão da assinatura das 100 e muitas EIPs. Liga dos Portugueses a 100%. Todas. São 120, fossem 400. 500, 600, mas há uma questão é que nós não abdicamos. É de tudo tem que ter regras. E esta questão das EIPs está a começar a funcionar sem regras. E as regras começam, efetivamente, com a revisão do regulamento. Um regulamento que, efetivamente, defina muitas questões. Porque, senão, diz que temos mais 2.000, 3.000, 4.000 bombeiros, mas que, efetivamente, não há uma elasticidade, chamemos-lhe assim, destas EIPs, que, efetivamente, torná-las mais flexíveis para que elas possam, ainda melhor, fazer o que já fazem bem. Seguiu-se a intervenção do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Brigadeiro-General Duarte da Costa, que explicou a necessidade da constituição das referidas equipas de intervenção permanente. Esta Constituição, só para relembrar, que teve o seu início em 2007, ainda nem eu imaginava onde iria estar aqui mais tarde, e surgiu da necessidade de dotar os concelhos de maior risco, na altura, de recursos adequados por uma melhor capacidade de resposta, destinando-as ao cumprimento de missões que, no âmbito alargado da Proteção Civil, estão confiadas, e bem, aos bombeiros voluntários. Na altura, tal como agora, teve-se a consciência que os parâmetros da vida profissional moderna impõem rotinas, impõem processos, que implicam que a disponibilidade de voluntariado, embora indefectível, não seja uniforme ao longo do dia, nos diferentes períodos do ano e nas diferentes zonas do país. Pois as EIP são a forma de harmonizar esta garantia de prestação de socorro alargada em todo o país, propiciando uma linha orientadora que seja levada a cabo permanentemente e compassada com todas as entidades, de uma maior profissionalização dos elementos constituintes dos corpos de bombeiros voluntários, consagrando todo um conjunto de medidas sólidas que configurem uma reforma sistémica na prevenção e combate aos incêndios rurais e que se estendem a outras áreas da proteção e socorro. Imperou sempre a intenção que a profissionalização dos operacionais saísse reforçada, promovendo-se o desenvolvimento gradual das novas equipas de intervenção permanente, em parceria com os municípios e com as associações humanitárias dos corpos de bombeiros. Desde essa altura, 2007, já foram protocoladas 390.
a que respondem um processo de contratualização efetiva de 344 anos. Mas o esforço não parou. E não parou, e bem que não parou. O ato que aqui nos reúne hoje corporiza dois aspectos fundamentais que é importante para um fator acrescido de segurança para as pessoas e bens deste país. O primeiro aspecto tem a ver com a cooperação e vontade de constituir meios postos à disposição para o Sistema Nacional de Proteção Civil, com a constituição destas novas 122 anos. Várias instituições do Estado português estão aqui envolvidas. Ao mesmo nível, o Governo da República, a Associação Nacional de Municípios, Câmaras Municipais, Autoridade Nacional de Emergência, Liga de Bombeiros, associações humanitárias, voluntários dos corpos de bombeiros, os próprios corpos de bombeiros, todas com o único propósito de criar um sistema cada vez mais resiliente e capaz de salvaguardar pessoas, animais e bens e que propicia um território mais resiliente em que as populações se sintam mais seguras nos espaços onde habitam e trabalham. O segundo aspecto prende-se com o incontornável papel dos municípios na criação e o apoio de um sistema de proteção civil mais robusto, mais credível e capaz de fornecer segurança às suas populações, sendo que, neste sentido, a segurança, que é o conceito de safety, deve ser cada vez mais encarado como uma commodity geral de bem comum, essencial para a preservação da vida e dos bens, correspondendo a um produto de qualidade acrescida e características uniformes e gerais para o usufruto de todos. É essencial a implementação de uma consolidação de objetivos cooperativos de proteção civil a um nível municipal, tornando o sistema mais robusto através da melhoria da sua eficácia e eficiência, flexibilizando a sua estrutura e ajustando-a à realidade e dimensão de cada município. E é louvável esta colaboração e empenho partilhado que a assinatura destes protocolos também traduz. Desta forma, potencia-se a gestão mais eficaz no domínio da coordenação institucional do Sistema Nacional de Proteção Civil, sendo que este objetivo não pode nunca ser dissociado das responsabilidades do nível municipal e da garantia de um socorro de proximidade e eficaz. E é isso que estamos aqui a fazer, apostar numa gestão territorial integrada, de recursos e meios, ponderando um equilíbrio que não prejudique a capacidade de cada membro de agir localmente, no âmbito do seu território. Assim, na minha opinião, a perspectiva municipal desempenhou, desempenha e desempenhará sempre um papel incontornável e essencial no planeamento e gestão da estratégia de desenvolvimento ambiental do território. Haja também a vontade de dotar os municípios com a correspondente fatia de orçamento para poder fazer jus às suas responsabilidades. Para terminar, permitam-me referir que foi definido como linha de esforço orientadora o reforço da proteção civil com acento tónico na prevenção e na preparação, contribuindo para isso a definição de um modelo de resposta profissional, permanente, a todos os riscos de proteção civil, com a participação, entre outros, das equipas de intervenção permanente. Hoje, damos mais um passo na concretização desses objetivos ao protocolar mais estas 122 anos. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, catalogou os protocolos estabelecidos como muito importantes, justificando esta análise com uma maior transmissão de segurança às pessoas. Tenho dito muitas vezes e partilhado muitas vezes a minha enorme preocupação com o futuro da proteção civil em Portugal e com o futuro da proteção das pessoas, principalmente em territórios de baixa densidade e cada vez mais despovoados, como infelizmente anteontem todos tivemos esse conhecimento. Como há pouco partilhava aqui com algumas pessoas, chega a ser dramático, quase irónico, trágico, que o município do país mais perto de Mação que não tenha um perdido de população seja Benavente, ou seja Lisboa. E aquilo que muitas vezes me atormenta, eu tenho dito muitas vezes até aqui neste palco, que futuro terá este território, terão estes territórios com este despovoamento e que futuro terão também muitos e muitos corpos de bombeiros deste país, onde em muitos locais será extraordinariamente difícil encontrar jovens e pessoas capazes de responder à proteção dos cidadãos que continuam a viver nestas terras.
Naturalmente que não é o momento adequado para debatermos esta situação por razões óbvias, mas acho que todos devem preocupar esta realidade deste país que fomos todos construindo e que todos temos culpa do estado a que as coisas chegaram, para daqui a 10 ou 15 anos perceberem quem é que vai acudir àqueles velhinhos que ainda há pouco estávamos aqui a falar. A transmissão de segurança é extraordinariamente importante. Na área da proteção civil, na área da segurança, na Guarda Nacional Republicana, temos todos os dias, infelizmente, relatos de algumas sensações de insegurança nestes territórios. E permitam-me que aqui hoje, perante a senhora Secretária de Estado da Administração Interna, do Ministério da Administração Interna, ter de transmitir esta minha sensação, de enquanto autarca, de que as pessoas têm de ter uma percepção de segurança, mas têm efetivamente de ter uma segurança efetiva. Estamos no bom caminho, efetivamente, de ser efetivos. Tenho para mim, e das conversas, enfim, que também tenho tido com o comandante dos bombeiros do meu concelho, que este é o caminho que tem de ser seguido. O voluntariado é cada vez mais difícil de pôr em prática. O mundo mudou há 20, 30 anos atrás. Nada é como era antigamente. Os apelos são outros. Os jovens têm outras atrações. Vão-se embora deste território, infelizmente, mais cedo, por um lado, mas felizmente vão para estudar, para se instruírem. E isso faz com que a disponibilidade para o voluntariado não seja a mesma. Temos depois de refletir que futuro é que vamos ter para estes territórios, uma vez mais, e para os corpos de bombeiros. Quero também dizer que, no que diz respeito ao Conselho de Mação e da nossa relação com o Corpo de Bombeiros, estamos, como sempre estivemos, disponíveis para colaborar e para tudo fazer para ficarem melhor e mais capacitados para cumprirem a sua missão. Penso que o temos feito de uma forma muito efetiva e quero deixar aqui este compromisso perante a Senhora Secretária de Estado da Câmara Municipal de Mação. Não deixaremos de fazer tudo aquilo que for possível para que os bombeiros do Concelho de Mação possam continuar a desempenhar de forma cabal, como sempre têm feito até aqui, a sua missão ao proteger esta população que, como todos vós bem sabeis, tanto tem sofrido, nomeadamente com os incêndios florestais. Este caminho para a profissionalização que está a ser feita e que está, enfim, bem patente na constituição destas equipas, realmente pode ser importante para dar músculo, força e garantias de segurança para o futuro dos bombeiros voluntários de Mação e para os bombeiros voluntários deste país. Uma última nota para aquilo que já aqui foi referido pelo Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Mação sofreu muito, como todos bem sabem, com os incêndios florestais em 2017 e em 2019. Todos sabem nesta sala aquilo que muitas vezes disse e que de alguma forma critiquei da forma da transmissão da mensagem, enfim, que até muitas vezes era a Senhora Secretária de Estado que tinha essa missão. Permite-me pedir-vos isto, que a transmissão da mensagem seja clara e seja objetiva. Para bem, como eu sempre disse, dos bombeiros portugueses. Porque muitas vezes a sensação que poderia ficar é que estes homens e estas mulheres poderiam não estar a fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance no terreno. Porque a forma como a transmissão da mensagem era feita poderia criar alguma ilusão. Bem sei que de forma inocente, mas transmitia para a opinião pública uma imagem que muitas vezes não correspondia à realidade. Bem sei que em termos gerais poderia corresponder, mas em termos efetivos para aquilo que é a percepção das pessoas da proteção civil, as coisas são diferentes. Senhora Secretária de Estado, quando se fala em meios, as pessoas leem bombeiros. E nós sabemos que os meios são muito mais do que os bombeiros. É importante esta clarificação também para a defesa destes homens que vestem estas fardas e que muitas vezes são acusados injustamente. E acho que era de uma forma muito fácil de fazer esta transmissão daquilo que efetivamente se passa no terreno, e penso que com pouco mais do que boa vontade facilmente se conseguirá atingir esse objetivo. A Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, fechou a sessão admitindo que a assinatura do protocolo em Mação é o culminar de um desejo pessoal e recuou até 2017, ano dramático em Mação. E aquilo que eu mais espero, Sr. Presidente, é que tão cedo não tenhamos que voltar a falar da sua zona, desta região, por estes motivos.
Mas estar aqui hoje é efetivamente um sinal de que estamos a cumprir com uma aposta que para nós é fundamental, que está inscrita no programa do Governo, que estamos a tentar levar com pragmatismo, mas também com método, com estrutura, sempre no melhor caminho possível, porque efetivamente a profissionalização é, na nossa perspectiva, e hoje já aqui foi dito diversas vezes, é porventura o grande caminho de futuro para os bombeiros voluntários. Hoje assinamos assinamos simbolicamente alguns protocolos, mas na prática esta assinatura representa 122 novas equipas de intervenção permanente, fazendo elevar para 528 o número total de equipas que estão neste momento, ou que ficam neste momento protocoladas em todo o país. Estamos a falar do triplo das equipas que tínhamos disponíveis em 2016. 70% sensivelmente destas equipas já estão a funcionar, são equipas que estão perfeitamente operacionais no teatro, em todos os municípios onde elas foram implementadas, e obviamente que agora, depois desta assinatura, segue-se todo o processo de operacionalização das restantes equipas. Quando alcançarmos estes 100%, estamos a falar, e o Comandante André Fernandes hoje já deu nota destes números, estamos a falar de cerca de 2.640 bombeiros profissionais, que representam quase cerca de 10% daquele que é o efetivo dos bombeiros voluntários na linha da frente no nosso país. E estes serão são a força viva que de norte a sul de Portugal irão continuar a trabalhar em prol dos portugueses, garantindo efetivamente o socorro a todos aqueles que dele necessitam. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ganha Portugal, ganham os portugueses, mas ganham também, obviamente, os bombeiros. Se havia quem tivesse dúvidas, e obviamente não era esse o nosso caso, os bombeiros representam aquilo que de mais genuíno, aquilo que de mais importante existe no sistema de proteção civil. E a terrível pandemia que hoje ainda se abate sobre nós e com a qual estamos gradualmente a aprender a viver ou a conviver, foi a prova viva de que efetivamente, e hoje o Sr. Comandante Marco Soares, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, já o referiu, e ninguém tem dúvidas disto, os bombeiros portugueses são efetivamente o grande sustentáculo do sistema de proteção civil, ninguém tem dúvidas. Eu, que convivi convosco 20 anos da minha vida, não tenho dúvidas de que efetivamente isto é a mais pura das verdades. Foi a primeira vez na história que todo o sistema de proteção civil esteve e está a funcionar na sua máxima plenitude, desde o nível municipal ao nível distrital, patamar regional, patamar nacional, com centenas de planos de emergência de proteção civil ativos, com os bombeiros e com os demais agentes de proteção civil, Força Especial de Proteção Civil, a GNR. Isto é, toda esta situação veio exponenciar ao máximo aquela que é a nossa capacidade, e eu acho que o sistema tem estado muito bem, tem estado de parabéns, porque se conseguiu rapidamente adaptar e ser capaz de responder a todo este enorme desafio que está a afetar Portugal, mas que está também a afetar a Europa e o mundo, e portanto não é uma situação exclusiva do nosso país. E os bombeiros, de facto, mais uma vez, disseram presente em toda a linha da frente, quer naquela que foi a rotina do dia-a-dia, que continuou a acontecer. Os incêndios, não só os florestais, continuaram a ter que ser apagados, as pessoas continuaram a ter que ser levadas aos hospitais. Já foi aqui referido, mais de 90% do socorro pré-hospitalar neste país é feito por bombeiros, e portanto as duas palavras que mais podem expressar aquele que é o meu e o nosso sentimento é obrigada e parabéns efetivamente por tudo aquilo que tem sido feito, porque nós temos, sem dúvida, o sistema de bombeiros mais genuíno e mais solidário que porventura existe no nosso planeta. Eu conheço bem a realidade da proteção civil, não só na Europa, mas noutros países do mundo, e não há efetivamente um sistema de bombeiros parecido ao nosso, que emana daquela que é a nossa forma de estar, enquanto portugueses, da nossa forma de ser, da forma como somos solidários, da forma como gostamos de ajudar o próximo, às vezes nas mais pequenas coisas, nos gestos mais simbólicos, e este é um valor que não tem preço, não tem preço. E, portanto, a minha esperança é que toda a mudança de paradigma que tenha que ser feita, e tem que ser feita, no sistema de proteção civil, no sistema de bombeiros, nunca nos faça perder esta que é a gênese
e este que é o nosso grande valor, que é a solidariedade espontânea e a vontade, efetivamente, de ajudar o próximo, às vezes mesmo com o custo da própria vida, como infelizmente os últimos dias provaram. Mas efetivamente o mundo mudou, o mundo está a mudar, os riscos que nós hoje enfrentamos não são os mesmos que enfrentávamos há 20 ou há 30 anos atrás, e seria ingênuo e talvez até irrealista pensar que iríamos continuar a poder responder aos novos desafios que se colocam perante nós. Não é uma coisa que vai acontecer no futuro, é que já está a acontecer. O Covid-19 é a prova precisamente disto que eu estou aqui a falar.